record. Já estamos aqui gravando. Agora eu vou pegar aqui a minha pequena apresentação, porque eu também não tenho uma cabeça tão boa para falar tudo assim, sem nenhum tipo de ajuda, de papelzinho aqui me ajudando. Só diminuir um pouquinho esse tamanho de aba aqui. Bom, gente, esse aqui é o nosso terceiro encontro de um conjunto de seminários que eu tenho organizado com o apoio e a colaboração da professora Ana Lu Cunha e do Departamento de Linguagens Artísticas do Instituto de Artes da UERJ. Esses encontros eles acontecem no contexto, no âmbito da disciplina, o campo ampliado da escultura, uma disciplina de graduação, e tem o objetivo de produzir, de trazer para o debate diversos pontos de vista, diversos modos de atuação, de experimentação, para ampliar o nosso repertório, as nossas discussões na disciplina e expandir isso para o curso, aliás, para o departamento, para a universidade e para fora da universidade. E hoje a gente tem essa grande honra e essa grande alegria de ter aqui com a gente a Glicéria Tupinambá. Eu queria agradecer, te dar as boas-vindas, Célia, e te agradecer imensamente a sua presença. É uma alegria, um privilégio ter você aqui com a gente. Então, queria agradecer também a todos por estarem aqui hoje. Gostaria muito que todo mundo se sentisse à vontade para participar, com comentários e perguntas. E eu vou fazer uma pequena apresentação, então uma mini biografia da Glicéria e passar a palavra para você. Eu vou sempre conversando aqui com você, mas a ideia é te escutar, é saber de você a respeito dos seus projetos, da sua atuação, e a gente vai definindo os assuntos conforme a gente conversa, né? Você me mandou um trechinho de um vídeo que você apresentou recentemente no Museu de Arte Moderna do Rio, e a hora que você quiser eu também posso passar para a gente poder conversar, tá? Então, Glicéria Tupinambá, também conhecida como Célia Tupinambá, é natural da aldeia Serra do Padeiro, localizada na terra indígena Tupinambá de Olivença, no sul do estado da Bahia. Glicéria Tupinambá participa intensivamente da vida política e religiosa de Tupinambá, envolvendo-se, sobretudo, em questões relacionadas à educação, à organização produtiva da aldeia, a serviços sociais e aos direitos das mulheres. É professora do Colégio Estadual Indígena Tupinambá, Terra do Padeiro. Cursou a licenciatura intercultural indígena no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e atualmente realiza mestrado na área de antropologia social junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso que eu estou dizendo é um misto, assim, uma mistura de várias biografias que eu encontrei, tanto que a própria Célia Tupinambá me mandou, quanto algumas que estão disponíveis online. Então, eu vou continuar aqui, porque não são poucos os seus feitos. Célia Tupinambá atuou na articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, e foi membro da Comissão Nacional de Política Indigenista. Além disso, representa seu povo junto à entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Mais um pedacinho aqui. Em 2010, após uma audiência em Brasília, em que denunciou ações violentas da Polícia Federal contra seu povo, foi presa junto a seu bebê de colo, episódio que suscitou veementes críticas de entidades do Brasil e exterior. Desde então, é assistida pelo Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, eu queria passar a palavra, te dar novamente as boas-vindas e dizer que estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Eu queria
Queria que você se sentisse à vontade para contar um pouco da sua trajetória e logo mais eu lanço algumas perguntas, tá bom? Obrigado, Vicente. Então, se eu for falar da minha trajetória, velho, é muita coisa. Ah, Então, eu hum, nasci, eu nasci na aldeia, né, por mão de parteira. Somos 10 irmãos, morreu um, né, mas a mãe criou 6 dos outros. A casa era sempre cheia de gente, né? Então a gente tinha uma família muito grande. A gente mora todo mundo um perto do outro, que isso é importante, né? Pra gente. A gente não pode se sentir só, a gente nunca vai estar só. Tem sempre alguém ali por perto e ajudando a gente nessa vida coletiva, né? A gente vive muito coletivamente lá dentro da aldeia. O território é dentro do território Tupinambá de Olivença, que são 23 comunidades. A gente está sobre o bioma de Mata Atlântica. O território vai até o litoral, só que a gente mora no alto da serra, né? Então, no território onde eu vivo, fica no pé da Serra do Padeiro, que é a morada dos encantados. Então, é esse lugar lá no sul da Bahia, né? A região cacaueira. Então, a gente tem um desafio, né? De se manter e de se permanecer no mesmo lugar sem ser desapropriado. Porque a todo instante, pessoas de comunidades tradicionais, pessoas que vivem lá, naquele lugar, sempre aparece alguém para te desapropriar, dizer que você não é dali, você não pertence, você não. Ele sempre você vai, eles querem te tirar daquele lugar porque eles querem apropriar daquele lugar, né? Então, para você não serve, vai servir melhor para o outro. Mas se a gente está vivendo lá, é porque serve, né? É porque é o bastante e é o suficiente. E as pessoas têm uma ideia diferente. Eu vou trazer um tema, né, que eu acho que é pertinente para esse momento, principalmente eu tenho uma crítica aos livros didáticos, porque ontem, aqui no encontro com um seminário, né, para apresentar a disciplina para os alunos do médio, né, que saíram agora, né, para poder cursar as disciplinas, principalmente na questão do qual fui convidada, foi para a questão da disciplina de história, né, da história indígena. E lá me surpreendeu o aluno falando, né, tipo, que foi nós indígenas que vendeu o Brasil, a terra, né, por Espelho e Machado, né? Eu falei, moço, não foi não. Não, a tradução, né? Não, 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 não foi isso. Eu falei, gente, não está escrito. Eu ando pesquisando, lendo bastante, né? Agora que eu estou aqui no Rio e pesquisando no mestrado, e os materiais que chegam até a mim, e assim, criam, não está escrito, mas cria uma sensação no imaginário das pessoas, como nós indígenas vendeu a terra, trocou a terra, vendeu tudo por miçanga e espelho e machado, né? Na verdade, não foi isso. Eu falei, moço, você cortou aí um trecho da linha do tempo e tu chegou no lugar que foi onde a decisão que levou essa guerra, esse conflito todo, que chegou até a gente, que não era nem pra gente isso, foi em 1538, né? Eu falei, olha, deixa eu te contar aqui. Deixa eu te contar aqui. Antes desse momento, quem estava aqui foi esse verde com as portas brancas vai ficar um horror. Se as portas pelo menos fossem verdes, eu acho que é melhorar, mas com as pode só um portas pouco, gente. brancas, Eu acho. olha, mesmo que escureça. Pronto. Desculpe. Já Ah, me mutei aqui. tá bom. Então, aí eu falei, gente, você tem que ver uma coisa na linha da história, que as pessoas, eu acho que resumem tanto, e é difícil encontrar alguém para falar da história ou do olhar indígena para com a história. Eu falei, gente, nós povos indígenas, a gente fez tanta resistência, travamos tantas guerras, fizemos tantas alianças,
A gente fez tanto enfrentamento, lutamos tantas guerras que não eram nossas, para poder garantir o pouco de terra que a gente tem e garantir esse lugar e acolher as pessoas que chegavam. Porque, primeira coisa, chegou pessoas, quem chegava aqui eram naufragados. Quem chegava aqui, pela condição dos mercadores, eles traziam, sabia, se eles tivessem material, alguma coisa dentro da embarcação e que se sofresse um naufrágio e eles chegassem, alguém pudesse ajudar eles, e eles poderiam colaborar, né? Porque eu falei assim, gente, machado naquela época é tecnologia. A gente estava no período da pedra polida. E você chega com um ferramenta cortante que você demoraria tempo para poder colocar um roçado. Eu falei para ele, você sabe o que é um roçado? Você sabe o que é brocar? Você sabe o que é fazer goivara? Você sabe o que é plantar? Então, quando você recebe um machado, ele é bastante significativo nesse lugar. E outra coisa, a gente não pegou o machado para vender a terra, não, né? Ele foi para ajudar a criatura, consertar o barco, a nau, a navegação. A gente consertou, pegou ele, alimentou, botou água, tudo que precisava, botamos dentro da embarcação e mandamos de volta. A gente não chegou assim, não, fique aqui tem um pedaço para você. Não, foi mandado de volta. O problema aconteceu, sabe quando? Foi quando os portugueses, principalmente o seu Martim Souza, viu a embarcação francesa, espanhola e da Inglaterra. Aí ele falou, não, tem muita gente visitando esse lugar já não está mais descoberto, não está mais escondido. Então, vamos ter que impedir dessas naus chegar à terra. Então, a gente vai tomar conta do mar. A briga não estava no mar, não estava na terra, não estava dentro do território. A briga estava no oceano. E aí, o que acontece depois? Eles trazem a briga deles para dentro do território. Mas nós não vendeu essa terra. A gente não comercializou e a gente não trocou. E isso está dentro do imaginário do aluno. Pense que como assim, tem vergonha de falar dos indígenas, de contar sobre os indígenas, de saber sobre a questão indígena, não conhece a história indígena e não fala dos nossos heróis. Eu falei, gente, nós temos vários heróis quinhentistas que lutaram várias guerras para resistir, para garantir e não deixar acontecer a colonização, né? E aí, tantos outros episódios, né, que a gente tem dentro dessa linha do tempo e que a gente é colocado numa situação muito muito difícil, né? E aí as pessoas têm vergonha, né? Como sempre foi colocado nesse lugar de um lugar inferior, ser indígena, ser nativo, ser originário é uma situação inferior, é menos sábio. Então, e na verdade a gente era o mais sábio. A gente foi muito sábio, porque a gente conseguiu fazer aliança com o povo francês, em algum momento com os portugueses. E em vários momentos a gente teve que fazer várias alianças para se manter vivo sobre o território. Um território que, de repente, estava em ataque da briga dos outros e que não era nossa. E o livro didático não conta isso, conta praticamente que chegou a esse modelo privado que estabelece até hoje, e aí foi loteando a terra e trocando num estilo de moeda de troca, e aí trocou, né, meia dúzia de pentes, meia dúzia de espelho e ficou com o Brasil inteiro. Falei, não se trata desse assunto, né? E aí eu fiquei assim, pensando, meditando que as escolas estabelecem, né, que os livros didáticos estabelecem dentro do imaginário desses alunos e que a gente, quando a gente vai se compor nesse projeto de pesquisa, né, que a gente vai buscando, tentando entender, né, o que é ensinado, o que é passado para a gente, que é construído nesse imaginário, e não é. E aí eu me deparo com o manto tupinambá, porque o manto tupinambá não aparece, a gente não tinha acesso ao manto diante do conhecimento que forma a base, né, a estrutura brasileira, né, Pindorama, né? Então, ficava muito assim no passado. E a gente não conhecia saber que os mantos tupinambás estão na Europa, que são 11 mantos, né?
Então, minha pesquisa, né, com a luta do território, de recuperação do território, a minha pesquisa me encontra, né? Esse saber, querer fortalecer e afirmar a nossa nação, né? Então, me encontra nesse lugar de entender um pouco esse fio da história. E que lugar eu estou, né? Então, o meu território, ele é minha identidade. Eu nasci e me criei lá. E quando eu vivi a minha infância lá, né, quando eu estava naquele momento que a gente é a fase de criança não, você não tem um mundo dos adultos, você tem o seu mundo, né? A criança tem um mundo de correr para um lado para o outro, de buscar o alimento para comer, né, dormir, nadar. Então, a gente tinha essa vivência que é na nossa vida e a gente não tinha uma noção de como era a vida adulta. E eu me deparo quando a gente indo pescar, indo colher jaca, né? Comer jaca. E aí, de repente, quando a gente faz uma trajetória direta que a gente fazia costumeiro ir para o rio pescar de Jereré, um dia a gente encontra cerca. O lugar que a gente era acostumado a passar todos os dias tinha uma cerca de arame que não dava meio palmo, assim, sabe? De distância um para o outro. Então, não tinha nem como a gente atravessar, passar por baixo, né? E a gente estava com facão, a gente poderia ter cortado a cerca, né? Mas a gente não sabia de quem era o problema, então a gente resolveu voltar, fazer o caminho de volta para casa, para relatar os nossos pais, as pessoas responsáveis, os adultos. E quando a gente volta cá, a gente encontra uma cancela com cadeado e corrente, né? Fechado. E aí a gente fala, meu Deus do céu, e agora? Aí a gente passamos por cima da cancela e fomos chegar em casa e falar o que estava acontecendo. E a gente fez o relato, né, do que estava acontecendo. E aí os adultos foi falar que a gente agora estava restrito, nós não poderíamos passar por mais aquele lugar. Teria que passar outro canto e tal, e estava aquele conflito lá, e eu não entendia por quê. Porque, para mim, a mata era de todo mundo. Os animais estavam vivendo lá, nós estávamos vivendo lá, as plantas estavam lá, o rio estava lá, nós precisamos de água para beber, todo mundo tem sede, compartilha a água para beber, para matar a sede. Tem fome, pega uma jaca, pega uma fruta, ninguém é dono. E é certo que os pés de jaca tinham o nome dos nossos tios. E aí era tio também. Então vamos pé de Tiago e tia Tina, tia Gina. Bora. Então cada um pé de jaca era um parente nosso. Então a gente ia lá comer jaca, né? E era um tio, né? E então a gente tinha que ter cuidado com essa árvore, a gente não podia cortar, a gente não podia machucar, porque era um parente da gente, era um tio. Então, e isso de repente você, né, te choca, né? Quando você encontra essa realidade dizendo que ali mais não te pertence. E você, quando criança, você tem uma imensidão, mais que tudo, você tem você pode, né? Você pode caminhar sobre a terra. Você pode ir aonde você apontar o nariz, você pode mergulhar no rio, você pode buscar alimentos, comer. Então, eu vivi um pouco disso na minha infância, né? E quando eu tive esse momento e quando teve a oportunidade da gente se levantar como um povo e buscar esse território e derrubar essa cerca, menina, foi a melhor felicidade do mundo, porque eu estava ali na linha de frente, marchando, fazendo retomada. Mas a gente chegar até a retomada, mas a gente foi procurar os nossos direitos. O direito ambiental que estava sendo violado, a gente montou toda uma pesquisa, a gente foi, sabe, a gente fez o dever de casa. E quando a gente chega diante da justiça, né, que a gente deu entrada num protocolo, tudo bonitinho, a gente fez um processo, e o juiz vai e nos nega, né? E quando ele chama para audiência, ele fala que aquele júri não mais, né, não é favorável ao indígena. Se a gente quisesse alguma coisa, a gente recorresse a Brasília.
E é para a gente, como ser jovem, né, ouvir uma coisa dessa, que a gente sabe que era o correto, que era o certo, a gente estava com a lei do nosso lado, tudo bonitinho. Então, a gente ouvir isso também dá uma frustração muito grande, a gente volta para casa. Mas o bom é quando a gente tem os nossos velhos, né, e a sabedoria que emana deles. E aí, na roda do fogo, né, a gente estava lá e aí os mais velhos vamos fazer o relato do dia que aconteceu, fazer essa avaliação do dia e o que a gente poderia se preparar, né? Aí a gente fez o relato e os mais velhos falaram assim, o juiz tem o direito de negar, ele ganha para isso, ele estudou para isso, ele é pago para isso. Mas nós temos o direito de resistir. Então, gente, para quem é jovem, minha palavra basta, né? Então, a gente partiu, vamos fazer retomada, garantir a sobreexistência, né? Cuidar da alimentação, cuidar uns dos outros. Então, a gente partiu para a retomada, cuidar da natureza, manter essas aves centenárias, os animais. Então, foi muito marcante esse momento. Em 2004, a gente inicia o processo de retomada pelo território Tupinambá de Olivense, inicia pela comunidade Tupinambá de Serra do Padeiro. Então, a gente inicia o processo de retomada, e aí isso que vai ter esse desenrolar. Em 2006, em agradecimento, porque funcionou, deu tudo certo, a gente conseguiu garantir o território, avançar na demarcação, né, porque estava tendo um processo, né, de demarcação, porque os tupinambás, pelas leis e pelo que foi decretado pelos governantes, não existiam mais tupinambás, né? Então, os tupinambás eram extintos. E aí, a gente, não, nós existe, nós estamos aqui. Os Encantados falou que era para a gente, era o momento agora da gente se levantar. E aí veio, naquela época, uma equipe, né, da FUNAI com historiador, né, antropólogo, arqueólogo. Foi uma equipe de gente, né, para levantar esses dados, essas informações que a gente falava e tudo que a gente disse foi possível comprovar, né? E é diferente da lei da OIT, a 169, que é a autodeclaração, né? Que hoje o pessoal usa essa lei para se autodeclarar. Mas naquela época a gente tinha que provar, até a terra teve que se manifestar nesse momento, porque ela expulsou, né, para fora as cerâmicas, né, que a gente tem lá dos nossos cemitérios, e aí, apresentando, foram levar, fizeram testes, tranquilo, foi... Você tem que me falar do tempo, porque se você me der meia hora, eu falo meia hora, se você me der 1 minuto, eu falo 1 minuto, e se você me der 3 horas, eu tento ser igual os caciques antigamente, né, que diz que um bom cacique, ele tem que falar 3 horas, no mínimo. Então, eu estou nesse ensaio. Tá indo incrível. A gente normalmente tem 1 hora para conversar, mas a hora que você quiser também ver o vídeo, enfim, mas continua o que você está contando, tá muito Tá, eu acho que antes eu vou te de eu avisando. terminar, eu acho que por último passo o vídeo, porque eu acho que o vídeo ele tem uma linguagem umas coisas única, também. né? Finaliza e deixa para as pessoas ficarem meditando. Que é uma reflexão. E depois que você topar, a gente também abre para perguntas e comentários. Pergunta. Pode ser, porque eu peguei essa ladeira, sabe? E eu sou dessa pessoa. Não, vai em frente, a gente está aqui e tá uma delícia escutar você. Vai lá. Tá. E eu sei que é a luta, né? Então, se eu for falar dos fragmentos da luta que a gente tem, né? Para garantir o território e tudo mais, e esse levante do Tupinambá, que se dá também muito com a vinda que se dá muito com essa vinda do Manto, que estava em Copenhague, né? Ele veio para o Brasil em 2000, era o Brasil 500 anos, e a gente estava com um protesto em Porto Seguro com o Brasil outros 500, né? Também, que faz a vinda, acelera, né, a vinda dessa equipe, né, fazer
fazer o reconhecimento do povo, né? E aí, Dona Anivalda, a mãe da cacique Valdelice, vem a São Paulo, nessa grande exposição do manto que estava em Copenhague, e aí ela vai adiante, vem os jornalistas, e aí encontra esse encontro, e ela fala, não, esse é o manto Tupinambá e queremos eles de volta, né? E aí dá início a essa questão do repatriamento do manto Tupinambá, o qual ela volta dentro da comunidade, viaja em todas as comunidades, pegando assinatura para fazer um processo pedindo o repatriamento do manto, e o qual não deu seguimento, né? Não fluiu, mas foi interessante a vinda do manto, porque o manto falou assim, levanta, meu povo. E aí a gente fez esse levante, e veio a equipe, veio a identificação, né? Então, funcionou, deu certo. Posso te perguntar uma coisa nesse Pode, ponto? sim. Porque você estava falando do repatriamento, e eu vi Sim. num depoimento seu na revista Zoom que você tem uma ideia muito interessante sobre isso não ter dado certo. Você tem um conceito muito interessante de por que isso aconteceu. Não sei se você gostaria de comentar também. No sentido de que isso permitiu que, além de você construir novos mantos, mas também a coisa do perdão e então, que eles preservem isso, né? Sim, sim, e preservaram muito bem. Eu estava lá, eu estou fazendo essas viagens aos museus, conhecendo melhor a técnica, né, na verdade. Célia, né, e aí posso falar por mim, Célia, a pessoa, porque também existe uma escuta dos meus ancestrais, né, dos próprios mantos, eles falam, né, então eles têm os desejos deles, né, e a gente apenas está aqui para entender um pouco e fazer o que for possível, né, que é possível fazer o hoje. Nesse momento, né, que se aflora, né, essa cosmogonia, essa cosmotécnica, e aí eu venho registrando nesse processo, né, de entendimento dessa técnica do manto Tupinambá, né, que fala comigo, né, e aí as pessoas vinham muito perguntando sobre essa questão do repatriamento, né, de como que é possível, né. E aí eu tinha o entendimento, Célia, eu tenho um entendimento, né, né, de que maneira, de que forma os mantos estariam lá, eu entendo como se fosse a ampliação do território brasileiro, porque eles deixaram aqui escombros, né, deixaram fortes, deixaram canhões, deixaram tudo isso aqui, enquanto o nosso, do que era mais precioso, né, que são esses mantos, né, o qual não é todo mundo que poderia usar, né, então era o cacique, era os murubixaba, né, os pajés, as magés, e que tinham um cargo, né, importante, né, dentro dessa sociedade tupinambá, e que poderia usar. E aí, nesse período, há uma desapropriação e apropriação, que aí muitos dos artigos falam se aqui fosse, se pena que fosse tesouro, né? Então, a gente era um povo muito, muito rico, né? E aí, eles levam os mantos daqui para lá, não leva só o manto, né? Leva o manto com pessoas usando o manto para realizar rituais lá também, né? E aí, de repentemente, há essa desapropriação no próprio Brasil. Não existe mais as pessoas usando o manto, mas sim esse manto está na Europa. E aí eu entendo como os tupinambás atravessaram o oceano, né? Chegaram até lá. Eu acredito nessa ocupação, nessa ampliação, né, do território. E uma vez que o manto está lá, que eu acho que Tupinambá tem uma inteligência além do que a gente pensa sobre o tempo e espaço, porque o tempo só existe por conta do espaço, né? Então, se existe o espaço, então vai existir o tempo. E Tupinambá, eu acho que ele entende isso muito bem. E aí ele define que
né? Eu entendo que, pensando nesse pensamento, por quê? Porque as pessoas, quando pegam alguma coisa, ele define por uma razão, por uma raiva, um ódio, querer atingir o outro, né? Só que, se você fazer alguma coisa de muito... Uma coisa, né? Para o outro fazer, que não seja um castigo, mas é um castigo. Você sabe o que é cuidar de pena? A pena com chuva e vento não dura 8 dias. Ela está, né, uma coisa muito frágil, muito frágil. E você ter 11 mantos, né? Sendo que 2 quadros, né? Imagem. E aí você tem 9 mantos, né? De pena, ainda preservado, uns mais desgastados, outros mais intactos, né? E esse cuidado que os museus têm. E eles são felizes em cuidar, ele tem um orgulho de cuidar, e ainda mais esses mantos, eles são agregados ao tesouro do país, né? E aqui no Brasil, se você analisar, todo mundo detesta os escombros, né? Todo mundo lembra da violência, todo mundo traz esse... Quando olha para essas paredes, esse lugar da milícia, da polícia, né, dessa resistência, você lembra, você vai trazer um outro sentimento. E quando você está diante do manto, ele te leva para um lugar, né, assim, de sagrado, né? Você vai ver as penas do pássaro do Guará, você vai ver aquele vermelho, você vai ver as malhas, as técnicas. Então, e as pessoas fazem questão de cuidar disso, né? E aí, quando você vê isso, aí você entende, né? Eu acho que seria isso, né? Era o castigo Tupinambá. Isso sim é uma justiça Tupinambá, né? De fazer o outro cuidar de alguma coisa, né? E séria, imagina, Oi. então, se o manto Tupinambá tivesse ficado no Brasil, provavelmente teria ido para o Museu Nacional. O meu Entende? manto veio para o Museu Nacional, ele Se estava tivesse itinerante. no Museu Nacional, agora, seria Sobrevivia. cinza. Não, não seria. Meu manto, eu fiz o manto em 2006. E Não, eu esse digo o manto... original. Se o manto, o antigo, né, o original é a palavra É errada. porque você vê as coisas nossas como objeto. E a gente não tem as nossas peças como objeto. A gente tem como ancestral. Ele é um encantado na terra. Então, ele consegue se comunicar. Você entende? Entendo. Então, e aí, quando você olha, se você vê, assim, se determinados ancestral, como tinha bastante ancestral dentro desse museu, e eles não estavam sendo alimentados, eles não estavam sendo cuidados, e muitos deles emanam outras energias. Então, quando há o fogo, a gente não vê o fogo como um fim, né? As pessoas veem o fogo como um fim, como uma destruição, como dor, isso e aquilo, não. Aquilo ali já era o tempo dele ir para o Pai Tupã. Então, ele está lá. Ele virou incenso. Ele incensou o mundo. Ele viveu o que era necessário. E quando você vê que um manto produzido em 2006, ele foi vestido nos ombros de um encantado, foi agraciado pelo encantado, foi abençoado pelo encantado. E ele veio para o museu, ele estava no museu. E aí, de repente, falaram, não, ele precisa ir fazer uma itinerância, ele precisa dar uma andada. Então, ele foi andar. E aí, aconteceu o incêndio, o manto sobreviveu. Então, se você pensar no objeto como objeto, realmente vai queimar, não vai conseguir sair, não vai estagnado. Mas se você pensar que ele tem uma vida, né, a gente, independente disso, se você pensar na Europa também aconteceu um incêndio, né? Lá a gente tinha ido visitar esqueci o nome do lugar que queimou agora, meu Deus do céu, que era muito importante, passa sempre nos filmes. Ai, e eu saí dando pulo, tirei uma foto, esqueci o nome da igreja, não lembro agora, mas foi lá na França.
Aí queimou, assim que a gente chegou de viagem, quando Nath fala, Célia, aquela igreja que você tirou foto pulando na frente, queimou. Notre Dame, essa daí. E aí ela queimou, sabe? Ela na Europa, lá do outro lado. Então, aconteceu também esse momento de ter esse incêndio. Não é só no Brasil o incêndio, né? Então, se você não cuida bem dos espaços, também pode ter pode prevenir e também pode ser cuidado, né? Então, a gente acha que a gente, nossos encantados, né, que nossas entidades, porque as pessoas pensam numa coisa muito... tem umas caixinhas, né, e a gente tem que pensar um pouco fora dessas caixinhas, né? A gente tem que ser o vento, né, e em todas as direções, né? Não olhar só com um olhar, mas tentar olhar com todos os olhares, né, de possibilidades. E aí eu acho que eu acredito, né, que essa queima, né, esse incenso que emanou sobre a terra, e ele comunicou com as outras peças que é necessária, porque hoje, se você vê o trabalho de repatriamento que existe na África, né, o pessoal está repatriando os totem, né? Na visita que eu tinha ido para a Europa em 2018, eu encontrei essas peças que tinham sido separadas, que eram 29 peças, 29 totens que iam ser repatriados para o país de origem. E aí, se você pensasse assim, em 2000, isso era um absurdo, né? Isso não aconteceria, mas você vai em 2018, está acontecendo isso. E aí tem um diálogo entre o museu e a população, os indígenas. E antes, esse espaço era um espaço inacessível às comunidades. O que eles tinham de falar sobre as peças, sobre os objetos, eles já falaram, mas tem um olhar ainda, um prisma, que precisa dessa fala, né? Que é o nosso olhar. E a gente tem um olhar como um olhar que não é um objeto estagnado, né? É um objeto... O manto, ele se mantém vivo. A gente tem manto lá que foi datado, o do Quebra-ali mesmo, da França, tem a datação de mais de 600 anos. Então, quer dizer que ele viveu o ritual, porque nós estamos há 523 anos, em 2018, isso ele foi datado, né? Tinha 600 anos, né? E que está lá na Europa, tinha 300 e pouco. Então, se você pensar nisso, esse manto viveu em ritual, viveu antes de 1500, que a data da pessoa, do cérebro da pessoa, tem uma datação, né, de 1500, ele não consegue ver que antes de 1500 tinha uma vida, uma sociedade, existia um mundo, né, e tinha uma vivência, né, e as pessoas pensam que tudo começa a partir de 1500. E aí você pensa, né, nesse momento. Então, hoje a gente tem uma mobilização dentro do Museu Nacional de construir outras, de essa parceria, né, que a gente traz de dentro da comunidade, que a gente acha que é importante esse museu existir, mas não aquele museu, né, mas um museu com a nossa participação de uma forma não tão predatória, né? E a gente está doando, o museu queimou, e agora há uma mobilização das comunidades indígenas dizendo assim, a gente quer que conte de nós sobre isso. Então, a gente está doando coleções, né, para compor o Museu Nacional. Então, agora é nós ajudando, nós construindo e nós contando sobre nós. Em que momento seria aí acontecer uma coisa dessa, né? Então, tem seus lados, né? E você pensar nisso, eu acho que ele sobreviveria. Se fosse um manto estivesse aqui. O ruim é porque todo dia, quando a gente está lutando pela nossa identidade aqui no Brasil, e tem alguém querendo fazer esse apagamento, né? Queima os cartórios, aí toca fogo sempre em alguma coisa para poder causar essa invisibilidade, né? Para a gente não existir, não pode ter luz, né? Então, e dificultar a memória das pessoas. As pessoas, eles querem essa pessoa, somente a pessoa com o nome, um signo
um emprego, um CPF e um endereço para chegar à conta. Eu acho que seria isso, né, para as pessoas, pensando assim de um modo... É ruim, né? É terrível, né? Mas seria isso para algumas pessoas, queria só isso, a gente só para trabalho, né? Trabalho, pagar as contas, sobreviver bem pouco. Então, eu acho que a gente poderia ser muito mais, porque existe uma terra sem males. Uma terra sem males, plural e coletiva. Isso já dizia Tamandaré, lá em 1558, quando ele resolveu criar uma igreja para combater a Igreja Católica e criar o desbatismo. Então, eu acho que as pessoas não estudaram bem a história, né? E não sabem muito sobre o nosso povo originário, porque são muita diversidade, são muitos povos, e a gente são empurrados a não se olhar para nós, né? E não a gente não botar a nossa cabeça no colo das nossas tias-avós, dos nossos avós, ter esse diálogo com nossos pais, né? E conhecer um pouco sobre nós e não ter vergonha do nosso Brasil. Porque os povos que ficaram aqui, que resistiram, que lutaram e ainda lutam. Hoje, se você perceber que todas as guerras que nós enfrentamos, que nós lutamos, hoje ainda existe do outro lado, você olha para o lado da Amazônia, nós temos povos indígenas isolados de recente contato, né? Mas você vai ver também essa violência, né? Essa invasão querendo ocupar o garimpeiro, o madeireiro, você vai ver tudo isso também chegando até eles, né? Se as pessoas quiserem ver um pouco da história, né? Quando você fala do Nordeste, você vira o outro lado e olha para a Amazônia, né? Porque você tem todo esse lugar de não contato com contato. Então, a gente poderia fazer essa reflexão e saber que pode ser o Amazonas, pode ser o Nordeste no futuro, né? Um monte de pessoas sem uma história, sem uma etnia, sem uma direção, né? E a gente está buscando todas essas direções, porque os nossos ancestrais lutaram, os nossos caciques, nossos pajés, nossos encantados, eles existem, né? Como o Gavião em Araponga disse, né? Que cabe a gente perceber como perceber meus deuses, como perceber minhas deusas. E aí ele fala que tinha sido diluído, tipo sal e açúcar. E eu trago isso muito presente, porque eu tenho que perceber onde é que estão meus deuses, minhas deusas, onde é que estão os meus ancestrais. E aí eu tenho que saber de como eu vou perceber, né? Se eu botar um copo de açúcar com sal aqui e mandar você saber qual é o sal, qual é o açúcar, olhando, você não vai conseguir. Mas se você tentar perceber, né, consumindo, você vai saber, isso é sal, isso é açúcar. Então, seria mais dessa maneira. Então, eu percebo que a gente tem que ter um lugar de escuta, né? A gente tem que saber escutar, né? E tentar ouvir e compreender. E o manto me ensinou muito isso. Na feitura, de ouvir minhas tias-avós, né? Minha madrinha Dai tem 95 anos e ela virar para mim e dizer assim, se você sonhou, se você já sentiu, se já veio na cabeça, está dentro de você, volte e vai fazer o manto que você já sabe. Então, eu fui e acreditei nela e fiz o manto, sim, o manto surgiu, né? E é interessante encontrar o ponto do Jereré. E quando eu viajo, encontro o manto, eu encontro o ponto do Jereré. Todos os pesquisadores que estudaram, debruçaram sobre o manto e começaram a desenhar o ponto do manto. Eu falei, ixi, gente, esse manto aí não sai nunca. Porque eles desenharam as linhas, os nó, a pena, depois desenharam o nó, a linha sem a pena. Eu falei, não é o início, né? Então, é uma tentativa, né? Eles não conseguiriam se não fosse um povo, seu próprio povo, né? Não conseguiria entender a malha do manto, a primeira malha do manto, né? Então, se não conseguir entender essa matemática, que são simples, né? Mas se torna mais complexa, né? Então, é um pouco difícil, se você tiver pergunta. E você tem um processo de desenvolvimento desse manto que já toma muitos anos, né? Bem longo. Então, você também foi descobrindo
por diversas fontes, diversas vivências e escutas, e também fotografias até, você foi, e visitas aos mantos que sobraram na Europa, né? Você foi descobrindo como fazer esse manto. Você queria ter, se você puder, conta um pouco para a gente como é que foi essa sua decisão de fazer o manto e esse processo de pesquisa para fazer, para entender como fazer o manto. É isso. Eu falei para o pessoal que minha pesquisa, né? Minha pesquisa sobre o manto é o manto com fragmentos e arqueologia, né? A gente está procurando os fragmentos. Então, eu nunca tive acesso ao manto. Então, a primeira vez que eu faço o manto é através de uma transparência, né? Feita pela Patrícia Navarro, em 2006. Ela ministra um curso para a gente de História e Antropologia, e ela traz a imagem do manto para a gente, apresentado dentro do nosso território, né? Depois da fala de Dona Nivalda. E aí ela projeta essa imagem, né? E a gente tenta fazer essa imagem entrar na gente. E aí, é inocência? Não, é aquele momento, né? Assim, precisa, né? Nos atravessar. E aí a gente consegue fazer esse mapeamento junto os mais velhos, né? Já tem, o pessoal sabiam fazer, tem a técnica do gereré, né? Da rede, então, dos instrumentos de pesca que a gente utiliza ainda, né? E aí para mim foi fácil, né? Porque eu convivi com isso, eu pesquei de gereré, então, e a palavra geré, né, é circular. E gereré é um instrumento circular, justamente, né? Então, gereré. E aí, quando eu tenho acesso, em 2018, à imagem, que é uma fotografia em preto e branco, do manto que está em Basileia, né, na Suíça, e a foto é tirada por Lívia Melzi, e ela quem me apresenta essa foto, essa imagem, é o professor Augustin, da Universidade do Federal do Sul da Bahia, lá no campus Porto Seguro, e ele me apresenta porque ele me convida para ministrar uma aula junto com ele sobre fato e artefatos, e simplesmente sobre trabalho de revitalização da cultura, né? E aí, ele me apresenta, e aí nesse lugar tem o Zoom. Eu adoro o Zoom, gente. Aí foi possível dar o Zoom, porque naquela época da transparência não era complicado dar o Zoom, porque você tinha que pegar aquela máquina, aquele negócio, puxar para frente, puxar para trás, e a imagem ficava muito ruim, né? Então, quem criou o Zoom, parabéns, você arrasou. Merece o Oscar. Eu daria o Oscar. E aí vai... eu peço para ele bota na televisão, né, a imagem lá na aula, e eles dão um zoom, né? E aí eu vou entender que aquele ponto é um losango, quando passa a linha, vira 2 triângulos, e que era o ponto do gereré. Então, são fragmentos que a gente consegue fazer através da imagem, né? Então, eu tenho um olhar diferente, porque as pessoas olham a imagem no todo, né? Aquela estampada assim. Mas eu gosto de ver a imagem em detalhes, em partes, né? Eu estava, menino, falando que antigamente, né, os quadros eram muito falsificados, né? As pessoas não percebiam o falso. Para conhecer o que era falso, as pessoas contratavam a pessoa, e a pessoa ia ver o movimento do pincel, né? Ver os detalhes, o olho, tinha uns detalhes, né, minuciosos para identificar se era real ou não. Então, eu acho que é um pouco o que eu faço, né? Do que eu olho o que é meu, como é que eu consigo, né? Então, entendeu essa malha. E aí, em 2018, eu atravesso o oceano, né? Vou e estou em contato direto com esse manto que está no reserva do Quebra-Ali, e volto, e aí começa a tramar o manto. E o manto ganha-se vida, né? Ele já estava ali, né? Porque como a luta do território, ele passa a existir, passa essa vontade de existir, né? Ele existe em um momento e precisava de mais tempo, né? Que o Encantado falou para mim que tudo é seu tempo, né? E eu queria para ontem, para já, como a gente já ouve isso, né? E aí
E eu precisava me amadurecer, né? Entender. Então, foi esse processo, né? Por isso que dura a minha pesquisa, né? Porque tem que ter amadurecimento. Eu, na época, não tinha um amadurecimento de perceber as coisas como eu teria hoje, né? Então, daqui a mais um tempo, eu teria mais outra habilidade, né? Para Tupinambá, quanto mais idade, para a gente, para adquirir sabedoria, melhor é, né? Quando é novo, você não tem tempo para aprender. Você quer ser, né? Quer fazer, você quer ser a ação. E aí, quando a gente tem esse momento, então tem o tempo, né? De ouvir, de entender, de meditar sobre. Então, foi isso que aconteceu. E aí, outras pessoas que eu estava ouvindo também, porque eu não consigo trabalhar sozinha. Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu preciso saber, eu preciso buscar informação, quero conhecimento. Então, eu faço um trabalho e compartilho com as pessoas e eu quero, e elas trazem elas de volta. Tanto que esse trabalho, através da professora Jurema Machado, né, e Felipe Milanês, é que coloca o manto no espaço de um outro céu, de um projeto que eles tinham. E aí vai mostrar a questão do território, arte e conflito. E aí sai o meu manto, então ganha essa visibilidade. E aí depois a Fernanda Liberti, ela está também nesse circuito, né, pesquisando o manto, e aí entra em contato com Daniela Larcon, e Daniela passa meu contato, ela liga para mim, e eu estou lá fazendo um manto, e quem está registrando o manto é meu filho, Ori, a criança, e aí mas ele não estava dando certo nas imagens, ele me registrando, aí ela me liga, eu falei, moça, você quer vir? Vem amanhã, ontem. Aí ela, não dá não, mas você me dá uns 8 dias? Eu falei, pronto. Aí 8 dias chega aí. E ela chegou. E aí a gente fez as fotos, fez essas imagens. E aí depois, na Posso saída mostrar dela, alguma? ela me entrega o livro. Fala. Posso mostrar algumas enquanto você fala? Algumas Pode, sim. imagens? Pode. São só Então, 30 essas aqui que fotos, eu separei. pode sim. Essas imagens foi feita, né, por eu e ela, né, a gente fez essa performance. E a gente fez os vídeos, ela levou equipamento, drone, ela levou uma mala maravilhosa. Assim. Pedro estava, um monte de gente, e a gente conseguiu. E essas imagens, né, que eu estava produzindo, esse aí é o gabarito, gente. Essa foto aí de cima, eu aplicando a pena na malha. Eu chamo ele, é um A, o A de Ori. A Ori fala assim, mamãe, isso é um A, é? Eu falei, Ori. Aí é o gabarito que eu apliquei a malha para poder aplicar a pena, né, em camadas. Então, não teria como aplicar para ficar melhor, e ele vai botando, e as penas pesam, viu, gente? Não é leve, não. Fica pensando que pena é leve, vai que pena é leve. Aí tem que ter essa estrutura aí para segurar o peso. E aí a gente fez essas imagens, que para o trabalho dela também, que ela estava fazendo uma graduação lá em Londres, e aí estava relacionada à fotografia, e ela estava querendo registrar o manto, e eu estava nesse momento de afloramento, né, do manto. Daí também surgiu a grande volta do manto Tupinambá, o qual ela também foi fazer parte. Né? Esse é o manto que tá na Basileia, e foi uma das fotos que Lívia tirou, né, e passou para mim, quando esse manto está nessa posição tensionada, né? Quando ele está de repouso, você não consegue ver a malha, a primeira malha. Você só consegue ver essa aplicação das penas. Aí, quando você chega... E aí começa a estar o manto em movimento, né? E aí eu pensar o manto em movimento. Então, surge o primeiro manto, que é para o cacique Babau, para essa ação política, né? Que nesse momento político a gente está querendo falar desse lugar do indígena, do reconhecimento do indígena, do conhecimento indígena. E aí surge esse manto para o cacique, né? A pedido também endossado pelos encantados. Nesse outro momento, eu passo o manto para a exposição, que tem esse respaldo do pássaro por conta do próprio manto, falando do lugar da mulher, da magé, né? Da mulher, que ela transmite esse conhecimento, que essa mulher ela manipula as ervas, né? Ela
cuida, né? Então, do seu primeiro filho, da sua primeira da gravidez, e você tem um ensinamento que é transmitido de mulher para mulher. Então, essa mulher é a Magé, e aí eu vou retratar nesses mantos que vai estar em exposição, né? Que vai estar circulando, levando, né? Abrindo a mente e o manto fazendo esse movimento que ele é a própria entidade, né? Ele existe, ele tem essa própria força, porque não foi eu fazendo o manto, foi o manto praticamente me fazendo, e ele pedindo para ser feito, né? Conduzindo, né? E eu apenas fazendo o que ele me mandava. Então, aí surge essa... Então, tem aí na foto, lá no canto, a imagem que está essa exposição aqui no MAN, né? No Rio de Janeiro, da malha, a primeira malha, o ponto do Jereré. Aí você vai ver o vídeo que a gente foi feito com Lívia, né? Eu com Fernanda Liberti. Esse vídeo a gente está em vários espaços, o manto, a aplicação da pena, então a gente tem todo esse trabalho conjunto, né? E eu não consigo trabalhar só, eu não consigo ser só. Eu tenho que estar com todo mundo em movimento e estar somando, porque o manto trama. E quando o manto trama, trama todo mundo. Então, ele vai acolhendo todo mundo também. Então, eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar aqui com vocês esse momento da feitura do manto sendo o manto, né? O manto sendo e tramando vocês também, chamando para essa trama. E, sério, você falou uma coisa sobre ser pesado, né? Eu não tinha ainda pensado nisso. E ele faz algum barulho? As penas, quando se tocam, assim, quando ele está mexendo, ele faz algum tipo de barulho, assim? Quando você caminha, tem o mexido das penas, sim. Tem o sonzinho que ela Aham. faz. O atrito, É. né, dela, né, em movimento, assim. Pois é, e aí é interessante ver o manto em movimento, porque quando você vê geralmente o manto, ele está sempre na vitrine, parado, Uhum. né, ali, né, estagnado ali, você não consegue ver, imaginar, seu pensamento não leva ele a sair daquela condição, né? Você vê o manto, o vermelho, a beleza, a cor, o guará, né? Você se coloca em um outro lugar, mas quando você pensar, e se você pensar o manto em movimento? E se você Uhum. pensar o manto sendo em ritual? Você pensar o manto andando, entrando na mata, entrando no rio, na roça, como se comporta o manto hoje? Então, é isso que eu penso, né? E é isso que o manto é. E ele vai fazendo, né? Ele não... É. Então, Eu lembro quando eu vi essa exposição, eu fiquei muito... Foi a primeira vez que eu tive contato com um trabalho seu, e eu fiquei muito animado. E depois fiquei pesquisando bastante, porque eu achei que tinham vários elementos aí muito legais, né? E essa decisão de colocar o vídeo nesse monitor inclinado, né? Próximo da janela, numa altura que é meio parecida com a altura do drone, eu achei tudo, vamos usar, assim, super acertado toda essa montagem, né? Porque quando você vê o vídeo, você também vê a parte de baixo lá do museu, né? Então, achei que tinha a coisa do drone, o vídeo e depois a presença no espaço, como se todos esses espaços estivessem se comunicando ali. sim, foi incrível mesmo. Aí eu visitei, né, essa exposição e a gente fazendo isso tudo em termo online, né? E a gente dá certo. Deu certo, se deu certo. Deu certo, bom que deu tudo certo. Foi E incrível, né? E a única coisa que veio junto comigo foi os mantos, né? Eu travessei, eu trouxe os mantos, entreguei. Não, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu só acredito e vou. Minha tia, minha madrinha fala, Célia, você é a única que tem coragem, você é uma pessoa de muita coragem. Você consegue atravessar o oceano? E a comida de lá? E ficar no avião? Ave Maria, não aguentaria não, só você mesmo. Você nasceu para isso. Eu falei, obrigada, minha madrinha. Então, é importante, né, esse reconhecimento da pessoa mais velha, né,
de saber o quanto coragem o outro precisa de ter, né? Para buscar, né, o que te completa, né? Que te faz, né? E eu acho que a gente precisa de uma memória coletiva, né? A gente precisa fortalecer uma memória que está sendo apagada, né? Que está sendo jogado várias camadas e um imaginário que não é nosso, né? E a gente precisa entender o que é nosso, né? O que foi que os povos indígenas e a gente fazer essa arqueologia mesmo, né? Se pensar aqui no Rio de Janeiro, terra de Araribóia, né? Que fez várias guerras, que lutou contra os tupinambás, que eram os tupinambás, eles eram todos parentes, né? Ele lutou, ele era os netos, né? E lutou contra os seus avós. E aí você construir toda essa história, você entender essa história. Você pensar em Poçanga Iguara, que foi a primeira mulher indígena e que foi ela curandeira daqui, que fez medicamento, que curou até os padres jesuítas, as pessoas que precisavam de remédio, né, na época, por conta daquele período pandêmico. E você não encontra ela no livro didático, você não encontra alguém falando sobre ela, você não encontra ela na história. E são os nossos heróis, são as nossas heroínas. E dão para nós, essas mulheres, um papel secundário. Você entende isso? Que a gente tem que colocar luz nessas mulheres, que são as nossas heroínas, né? E são apagadas. Né? Não tem essas mulheres cientistas, né? Nós temos, na Bahia, a gente tem Catarina Paraguaçu, que recebe um papel secundário, e, na verdade, ela foi para a Europa como a princesa Tupinambá. Você entende de um território? E aí você trata isso como se fosse nada. Nós temos uma realeza, gente. Nós tem nesse período de aliança com a França no Maranhão, saem vários embaixadores tupinambás que vão em comboio, né, vai todo mundo para a Europa e negocia e consegue negociar e trazer ganhos, né? E eu falei, gente, eu estou andando, ainda não estou negociando, eu não estou uma boa tupinambá, não. De pensar que em 1500, né, 1600, né, eles já estavam lá fazendo essa articulação junto com a França, o rei, né, para garantir a sobreexistência deles aqui, né? Não, então, e ele ficou na história. Mas quem são essas pessoas? Quem são esses heróis? Né? E as pessoas passam praticamente bem sutilmente, está quase uma neblina se decepando no raio do sol. Não, muito importante para a gente esse trabalho que você vem fazendo e, enfim, que você não está fazendo sozinha. Muito, muito importante mesmo. A energia da sua fala chega assim, ela é fortíssima, fortíssima. Muito bom te ouvir. Obrigada. Não sou eu, é o manto. Posso te fazer uma pergunta bem... Posso te fazer uma pergunta bem, aparentemente bem boba, assim, mas é pergunta de artista, assim. Você escolheu filmar com o drone. Você quer falar um pouquinho sobre essa escolha? Que eu acho uma escolha muito legal, pensando assim, né? Esse interesse de como o trabalho é feito, quais são as decisões para o trabalho acontecer, né? Ou para, enfim, para as experimentações que a gente faz acontecerem, né? Não sei se você tem alguma coisa que você acha importante dizer sobre essa escolha de fazer com o drone. Fernanda trouxe uma mala maravilhosa, drone e tudo mais. A gente vai usar todas as máquinas. Eu achei incrível, porque eu acho fotografia... Eu sou apaixonada por fotografia, né? E assim, para mim, a fotografia, para mim, tem uma marca muito importante, porque, assim, no momento que a gente vai lutar pelo território, meu irmão me dá de presente uma câmera, e uma filmadora, né? E a gente tem uma câmera para poder fazer. Então, a primeira arma para a gente é uma câmera, né? O vídeo. E quando eu pensei no drone, pensei no pássaro, né? Imagine o pássaro me vendo de cima para baixo, como seria, se comporta, né? E como comporta o manto, né? Como viria o manto em movimento. Então, e outro jeito, né, de olhar, né? Qual é o olhar que a gente não está olhando, não está vendo?
Então, a gente pôde experimentar nesse lugar. Então, que no caso, eu queria que você, eu não sei se agora, né? Se já chegou o meu tempo, que eu queria que passasse o vídeo para as pessoas verem essa emissão, né, do resultado, né? Então, a escolha foi esses equipamentos que se disponibilizaram naquele momento, né? E a gente foi testando, foi aplicando, foi fazendo. E hoje a gente está utilizando essas imagens, né, para divulgação do trabalho, do próprio manto, de fazer essa reflexão nas pessoas. Tá aí o manto, né? Eu acho que é um manto em movimento e em silêncio, gente. Então, não tem som. Tá. Quando E você vou quiser, deixar... quando você quiser, eu dou o play aqui. Pode dar o play. Tá. Então, tá aí. Se sinta Muito abraçado por esse abraço, né, meu e do meu filho, Eru Tauan. Quero que as pessoas se sintam abraçadas também por essa imagem. E essa imagem eu preferi ela sem som, porque eu acho que a imagem por si só fala, né? E pensar nesse lugar do silêncio, né? E do silêncio como resistência, como luta também, e que as pessoas têm que entender que há uma luta no silêncio. Eu acho que é importante a gente ter esse respeito e respeitar o outro quando for fazer alguma quebra de silêncio, né? De trazer esse lugar.
E eu acho que a gente aprende muito no silêncio. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo no silêncio. É o mantra em movimento e em silêncio. Nossa, é fantástico. Nossa, é muito bom. Muito obrigado, viu? É Muito isso. obrigado. É. Bom, estou aqui um pouco passado. Muito bom o trabalho. Muito obrigado, Glicéria. Eu queria romper um pouco o silêncio. Peço desculpas por isso. Mas me perguntar se você gostaria de dizer mais alguma coisa. Eu vou tirar aqui o vídeo um pouquinho. Tem a professora Regina de Paula aqui me mandando mensagens no privado, sempre me ajudando muito. Põe o vídeo, tira o vídeo. Que coisa boa. E queria abrir, se você topar, Glicéria, para perguntas e comentários da galera que está aqui com a gente. O que você acha? Tá. Tranquilo. Então, tá bom. Então, fiquem à vontade, quem quiser perguntar. Eu vi que o César Sartorelli, querido amigo César Sartorelli, quer fazer uma pergunta. Vamos, manda ver, Cezinho. César? Tá mudo, o seu microfone tá... Está mudo. César, abre teu microfone. Continua mudo. Tá desligado o seu som. O seu som tá desligado. Isso. Você tem que clicar no microfone. Em cima, no microfone para ele abrir. Clica que abre. Será que está acontecendo aí? Deve estar tendo algum problema. Talvez ele não saiba, às vezes a pessoa não tem prática e se atrapalha. Viu, César? Clica no microfonezinho. Eu acho tá que ali ele também... embaixo, do Você lado faz um toque na esquerdo. tela. Olha, você vai tocar na tela, aí vai aparecer os microfones, aí aparece a imagem, a câmerazinha. Oi, gente, desculpa. É que o celular é novo, eu acabei de trocar de aparelho, ele está muito sensível, me atrapalha, vou tornar mais fácil. Ah, Desculpa. tranquilo. Ótimo. Prazer, Célia, é um grande prazer. O Renato mandou o convite hoje. Achei uma delícia a sua conversa. Eu tenho ancestrais indígenas, apesar da minha cara de italiano, minha bisavó era de origem indígena, e tem muitas histórias que eu estou recuperando, inclusive, ultimamente, que é uma coisa que me atrai há muito tempo. Aí eu vou fazer uma pergunta um pouquinho, aí você responde como você acha que é pertinente, né? Eu gosto muito sempre do que você coloca, de como você conversa com os encantados, né? Em cada tradição tem um tipo de relação com os encantados um pouco diferente, cada nação, cada grupo, né? A sua conversa com os encantados é mais pelo sonho? Como é que ela funciona? É mais por visão? Ou é dentro de rituais? Só uma curiosidade, como é esse processo seu, essa relação com os encantados, na verdade? E você pode comentar. Então, tá. O meu jeito, né? Praticamente é diverso, né? Porque tá com os pássaros, eles falam comigo. Não, tudo bem, não tem problema. Pode deixar. Tem esse momento, até as árvores, né? Se eu entrar na mata, elas podem falar comigo, porque eu fui ensinada, né? Então, desde criança, a gente sabe entrar na mata, ouvir. Quando as árvores se comunicam com a gente tem que falar com ela. Então eu tenho um mundo que é diferente das outras pessoas, né? E eu agradeço o meu território e as pessoas que me criaram. Então, eu não sei dizer para você, de fato, né? Quando é que eu não estou sendo conduzida pelos encantados, né? Porque, para mim, eu sonho, eles me dizem o que eu preciso, o que eu não preciso. Essa vez, agora que eu estava lá na Europa, né? Lá na Holanda, com o pessoal, né? E eu sonhei, a gente teve a visita no Museu dos Trópicos, lá em Amsterdã, e aí, de repente, a gente voltou, eu dormi, acordei de manhã, eu sonhei um sonho que tinha uma mulher que estava lá junto comigo, chama Pascoal, ela dormiu num quarto separado, e eu sonhei que ela tinha um artigo, ou um livro, uma publicação, alguma coisa,
e falaram assim, olha, ela tem um material, é o número 3, o livro 5, alguma coisa assim, que é importante para o seu estudo. Eu acordei de manhã, falei, Brigitte, Pasquale, tem alguma coisa que é importante para mim, o que foi que ela publicou, me fale aí. Aí eu perguntei a ela, no café da manhã a gente conversou, ela, não sei, Célia, eu não sei, que eu publiquei algumas coisas, mas eu não sei, precisa ver. E a gente foi para o museu. Quando a gente chega lá no museu, eu falando da Burduna, mostrando a Burduna, os desenhos que existem na Burduna, que eles não conseguiam ver. E aí, o rapaz falou assim, é igual essa daqui? Aí ele abriu coisa que ele está estudando um livro, e esse livro tem uma Burduna e a Burduna tem um grafismo. E aí, essa Burduna está em um museu lá na França. E aí, ele chegou aqui, nesse livro, nessa página. Aí, Pasquale, Célia, o rapaz que escreveu esse livro, essa pesquisa, é meu amigo, e eu tenho esse arquivo no meu computador. Eu falei, estou dizendo que meu sonho não é em vão, então ele tá sempre ali me ensinando, né? E ela ficou encantada, né? Não acredito, Célia. Eu falei, pois é, mas ela, não, mas tem outra coisa a mais. E aí, quando ela voltou, ela encontrou um artigo que ela fez sobre um povo e falando do arco-íris como encantado como arco. E o arco-íris é o encantado, é o arco, né? E ela falando, e eu tenho uma relação também com o arco-íris, né? Que para mim o arco-íris é um brincalhão, a gente tem isso na aldeia e tal, que é um encantado para a gente. E ele se comunica com a gente, então ele não precisa, igual de caipora, e esses outros, esse ser, que o pessoal pensa que encantado tem que morrer para encantar, tem esse momento. Mas não é quem morreu que encantou. Tem coisas que são encantadas e que é encantado, nasce com a criação da humanidade. E ele se comunica com a gente sabe se comunicar com ele. Então, é isso. Ele existe. E aí, para a gente chama ele de encantado. A gente não dá outro nome a não ser de encantado. A gente trata como encantado. Então, a gente se comunica com tudo essa volta. E o espaço do sonho é um espaço de comunicação. Sim, sim. Não, só queria que você falasse. Concordo em gênero, número e grau, entendo. Já conversei muito com o pássaro também, etc. Então, não tem problema. Para mim, o que você está falando é super normal, na verdade. Eu também acho que a minha bisavó continua em mim de alguma maneira, por isso. Entendeu? Então é isso. Porque eu conheci isso. E foi legal ver você contando todo o processo. Eu tinha lido, né? Eu tenho só. É legal ver a pessoa dando depoimento e contando. Porque eu acho que o fundamental é isso, é você falar de como você fala, de como sua arte tem a ver com essa conversa com o mundo. E com esse jeito de conversar com o mundo que é diferente. Então, eu só queria agradecer, tá bom? Obrigado. Sucesso aí. E que os encantados continuem te conduzindo bem. Então, dê certo. Obrigada. Agora, ligar meu som, que é ter celular novo, gente. Celular novo. Ele é mais... Tá valendo. Tá ele valendo. É mais que o outro. Então, eu tenho que só dar um toque menos antes. Eu tinha que fazer assim, dá um mau trabalho. Tá bom, obrigado. Obrigado, César. E aí, gente? Mais alguém gostaria de aproveitar essa oportunidade? Alô? Oi. 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 Oi, Célia, tudo bom? Prazer. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta quanto a uma fala que você estava, né, comentando sobre a confecção desse manto, né, que foi exposto, e você comentou sobre essa imagem do pássaro, né, que aparece no manto, e você comentou brevemente, assim, fez uma relação com a imagem da mulher, né? Você falou da Magé, enfim. E eu não sei se eu entendi certo essa relação do pássaro com a imagem da mulher. Eu entendi isso da sua fala. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, que eu achei interessante esse tema da mulher que você abordou brevemente, assim. É ela que me move, né? Essa magia que me move. E que eu preciso, na verdade, encontrei, né? E eu estava ouvindo sempre os pássaros, essa emissão que o Manto falou que ele era feito por mão de mulheres, que quando você vê as imagens de Hans Dahlen sobre quem está usando o manto,
A imagem mais tradicional, mais que aparece na internet, são dos 3 pajés, né? Dos 3 Caraíba. Então, aí, quando você vai pesquisar quem fez o manto, quem foi a pessoa que produziu o manto, né? Porque, assim, fazer o cocá, eu ensino a fazer o cocá eu não faço. Eu não tenho essa permissão, não sei como, mas eu não tenho essa permissão de fazer um cocá para um homem. E nem um cocá estilo para homem, não faço. Eu ensinei um jovem a fazer o cocá na aldeia e ele faz o cocá para mim. Ele faz o cocá para o pessoal na aldeia, mas, assim, eu ensinei as meninas a fazer um outro estilo de cocá para as mulheres usar, mas, assim, as mulheres não podem fazer um cocá para o homem usar. Então, passa por esse... E aí eu fiquei pensando, e o manto? Como é o manto, né? Então, o manto, eu entendi o próprio manto falando que ele era feito por mão de mulheres. Aí eu falei, beleza, mas quem usa o manto? É só os homens? Porque aparentemente as imagens são homens. E aí houve essa arqueologia, né, de pesquisar, de debruçar sobre imagens, e aí eu encontrei uma xilogravura de 1505, nessas pesquisas, né, e que mostra uma das primeiras gravuras feita em solo europeu, e aí ele traz uma imagem de uma mulher sentada, em diferentes imagens, né, tem várias imagens, homem em pé, a cesta, né, a embarcação, e tem o samburá cheio até com a perna humana, né, aquela coisa toda do canibalismo que as pessoas desenhavam. E aí, mas tem uma imagem que me chama a atenção, que eu faço esse recorte, que é uma imagem de uma mulher sentada com uma criança no colo e uma outra criança entregando uma única pena para essa mulher. E quando eu olho direito na imagem, ela está portando um manto, né? Eu falei, não, gente, isso aqui é um manto. E outra coisa, essa ação da criança também, para mim, me marcou muito. E quando eu fui fazer o manto, essa ação acontecia, porque as crianças da idade de 2 a 4 anos, eles andavam no terreiro da aldeia e catavam as penas e só trazia uma pena, porque tem muita pena, muito pássaro, e tem muita criação de aves, então eles catavam uma única pena e trazia para mim com perguntas, né? Perguntas emblemáticas, né? Se o manto ia curar o mundo, se quem usasse o manto ia se tornar um super-herói. Então, era uma coisa muito da criança, né? Do imaginário da criança, mas era uma coisa muito potente. E aí eu fui ouvindo também os pássaros, qual pássaro falou que era importante demarcar esse lugar dessas mulheres. E aí, quando surge esse livro, né, Rio Antes do Rio, que é de Rafael Souza, né? E aí que Fernanda me apresenta, na capa, aparece esse manto de uma mulher usando o manto, né? E com a criança nas costas, né? E o manto está pelo avesso. E aí eu falei, pronto, aí comecei a rastrear essas mulheres com esse manto, e que aí esses mantos que vai para a exposição traz esse lugar dessa mulher, dessa magé. E a magé realmente existe, porque é ela que faz a terra germinar, brotar. As mulheres são a guardiã da semente. Então, essa força que a terra tem de germinar, brotar, fazer a semente, né, florescer, então, essa força é a força da magé, é a força da mulher. E aí, e foi muito incrível encontrar ela, porque deu trabalho, não foi fácil, não. Foi uma arqueologia pesada, uma pesquisa mesmo bem profunda para encontrar ela nesses fragmentos fracionados da história, né? Porque não tem nada relacionado a isso, até encontrar um dicionário que dizer que aqui no Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Magé. Foi incrível também, né? Que tem um fragmento, tem uma coisa aqui, tem uma cidade demarcando. Então, para mim, foi impressionante, né? Mas que as pessoas também não sabem o que significa isso, né? Muita gente também não sabe que está relacionado à mulher que traz esse poder todo, né? De cura, de transmissão de saberes. É isso. Nossa, incrível. Obrigada, muito bom ouvir você falar sobre essa parte do trabalho. Muito obrigada. Uau, muita pesquisa, né, Gricélia? Uau. Uma dentro da outra.
E é muito gostoso acompanhar na sua narrativa, né, e nas coisas que eu li e vídeos que eu vi, o quanto você a gente participa, assim, ela é cheia de sensações, cheia de detalhes que a gente participa dos momentos de encontro, assim, eles são é muito gostoso de ouvir, muito importante mesmo, muito legal. Glicéria, uma curiosidade. As fontes dessa sua pesquisa arqueológica, internet, biblioteca... Então, é isso. Alguém manda alguma coisa para mim, alguém me presenteia com um livro. Do nada as coisas chegam até a minha mão. Eu apenas faço uma pergunta, eu falo assim, eu faço uma pergunta, paro por tempo, olho e pergunto. Aí, de repente, chega, né? Aí chega uma imagem, né? Chega um livro, e aí, ou senão eu tenho minhas agonias, minhas cosmogonias, eu conto para um, conto para outro, aí alguém traz um artigo para mim, né? E aí fala assim, eu geralmente tem um professor Augustão, eu acho que ele é a pessoa que eu mais gasto. E eu conto da minha agonia, né? Eu estava falando do céu, que o céu foi colonizado, mas que existia um céu Tupinambá e não sei o que e tal. Aí ele, Célia, aí eu falei do velho e nananã. Aí ele, Célia, aí o quê? Ó, tem esse artigo aqui, então você acha que vai te resolver suas dúvidas. E aí eu vou ler, eu falei, olha, tá aqui, gente, tá aqui o céu Tupinambá. E é incrível encontrar cada coisa, né? E aí, quando eu agora mesmo em Copenhague, que eu estava ouvindo as flautas, né? Eu tenho esse problema. Aí eu escutei as flautas, que as flautas estouravam no ouvido. E eu falei, pensei que ia ficar surda, né? Eu pensei que estava com problema de audição, mas não era, não. E aí era o chamado das flautas. E aí, quando eu cheguei, falei para todo mundo, cadê as flautas de osso Tupinambá? E aí, ninguém dizia que existia, porque era alguma coisa relacionada ao imaginário do europeu, nananã. Não existia. Falei, não, gente, existe. Existe que eu estou ouvindo. Chega a estar doendo no ouvido. Eu estou escutando, existe. Eu passei, minha mulher, 8 meses ouvindo flauta no meu ouvido e eu enchendo o saco de todo mundo que existia no museu para saber das flautas Tupinambá. E aí o pessoal falou que existia uma flauta, uma única flauta, mas era do povo Maori. Eu falei, se existe do povo Maori, existe a Tupinambá também. E eu não desistia porque eu estava escutando dentro do meu ouvido. E aí, de repente, eu chego no solo de Copenhague e quando eu chego lá, eu falo com a menina, conto essa história que eu estou ouvindo e que chegou um artigo na minha mão, eu li esse artigo e fala do ritual das mulheres, e as mulheres estavam em ritual, e o ritual era acompanhado das flautas. E as flautas eram feitas da canela do inimigo abatido. Então, é osso e era humano, então existia. E aí, quando eu contei para ela isso, ela, Célia, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. E eu conto, o meu primeiro encontro com ela, eu conto essa história. E ela, não, calma, você não está... Eu falei, estou no fio da loucura. Aí ela, não, você não está louca, vai ficar tranquila, essas flautas existem, está aqui. Aí eu falei, mas eu não vou poder te levar até ela, mas eu posso trazer uma foto, serve? Eu falei, serve? Serve? E como serve, né? Porque é prova que eu não estou louca. Aí já é alguma coisa. Aí, e ela me trouxe esse catálogo. E aí, dentro do catálogo, ela trouxe a imagem da flauta de osso, que era da canela, e outra parte de um pingente, que era do parte do braço. E aí, que era de 13 centímetros, e tem o desenho de uma cruz. E era uma cruz, uma virada para a outra. E aí, eu falei, oxi. Aí, eu falei, olha aí a cruz. Mas não era a cruz de Jesus Cristo, né? É a cruz de Tupã. E aí, quando eu vou ler outro livro que chega agora para mim, que é a saga Tupinambá, tá lá a cruz estava onde, cruzando? No céu, a gente tem no céu, nas estrelas, uma cruz, porque o céu não muda, gente. O céu de 1500 lá, ou antes de 1500, já existia esse céu. Quando teve tudo isso, ainda é o mesmo registro, é o mesmo céu, e a cruz continua lá. Então,
aquela cruz que deram para a gente, dizendo que é de Jesus Cristo, a nossa cruz que a gente talhava em nossos instrumentos e na pele, não é a cruz de Jesus Cristo, é a cruz de Tupã, é a cruz que está nas estrelas. E aí, é essa coisa aí que eu acho que é mágico, esse desdobramento, né? De uma escuta, de fazer uma loucura com o outro e dizer que eu estou certa. É a melhor coisa, assim, descobrir. Maravilhoso! Não é? Eu também acho. Muito bom. Obrigada, Glicéria. De nada. Muito bom. Muita É. atenção para todos os detalhes. Muito bom. Tem que ter, né? E eu falei, rapaz, é importante, né? Essa comunicação e como esses ancestrais querem chegar, né? E essa pesquisa minha, eu chamo de o ritual do grande pássaro, de encontrar todas elas, né? De ver isso junto, porque elas viveram junto, né? O pessoal consegue ver as coisas fracionadas, né? Cada um em um objeto. E eu não vejo isso, eu vejo, para mim, só faz sentido todos juntos. Ele estar junto faz sentido, porque eles viviam junto, né? Era um som, era a pisada, era o cantar, era o dançar. Eu não consigo ver uma coisa, eu não tenho essa, e nem quero, né? Ver uma coisa assim tão fria, né? Tão parada como um objeto sem esse sentimento, né? Sem essa ação. A ação e uma capacidade enorme que você tem de ligar, conectar as coisas, né? Essas informações, experiências, né? Bem. Acho que eu assisti muito desenho. Foi Pica-Pau e Tom e Jerry. Uma velocidade também inacreditável, né? Uma energia muito, muito forte. Muito bem. Ai, vai destruir tudo que eu fiz. Eu falei, oh, meu Deus, a menina assistiu a desenho, pelo amor de Deus. É infância, gente. É infância, exatamente. Glicéria, eu acho que a gente foi bastante aqui, hein? Vocês querem... Como que você está aí? Querem continuar? Eu acho que a gente pode te dar um descanso já, né? Eu quero agradecer muito. Foi incrível, muito bom ouvir você falar. É um trabalho que acontece em muitas frentes de atuação, de experimentação, de luta, e foi muito importante para mim, pessoalmente, posso dizer em nome do departamento e da gente, que foi muito, muito legal, muito importante você falar. Muito, muito obrigado por dar para a gente essa chance. Eu que agradeço, né, por esse espaço, que eu também estou aqui na universidade, aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Museu Nacional. Né? E aí o pessoal falou, gente, isso aqui é grande, essa universidade é um monstro, ela é grande. Eu falei, então eu tenho que me esconder, né? Eu tenho que ficar no cantinho, porque ela não pode me engolir. E eu falei, gente, eu preciso voltar para casa. Eu falei, eu tenho que voltar para casa. Ele, peraí, você pode construir uma ponte. Né? Você pode voltar para casa, aí, mas como você vai voltar para casa? Eu falei assim, eu volto para casa, eu quero fazer o mestrado, quero fazer visitar, né, ter esses conhecimentos, também quero conhecer essa casa, né, que é a Universidade aqui, Federal do Rio de Janeiro, né, que é importante ter essa união, né, interagir, compreender cada um, e eu acho que isoladamente não faz sentido, mas se conversando, eu acho que dá para fazer um toré bonito, dá para ter uma força maior, dá para ter uma coisa mais, sabe? Aí eu vejo isso, eu vejo como individual fraco, mas como coletivo, juntos, a gente consegue ter um impacto, né? A gente consegue chegar mais, a gente consegue ecoar mais, a gente consegue dar uma resposta. Mas, fracionado, individualmente, a gente não consegue realizar os nossos sonhos e desejos, né?
E aí eu acho que a gente deve sonhar mais coletivo, né? E sonhos que se tornam mais unitário, né? Mais coletivamente. Então, tirar o peso das costas de todo mundo, né? Então, todo mundo, eu vejo dessa maneira. E aí eu quero conhecer um pouco desse monstro, né? Desse lugar. E obrigada por compartilhar e possibilitar que eu chegue, né? Então, obrigado. Eu agradeço. Imagina, todo o privilégio é nosso. Muito, muito obrigado e sempre bem-vinda no nosso departamento. Estamos sempre por aqui. Está sempre bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que está aqui, e pelas perguntas, pelos comentários, pela presença. E, mais uma vez, muito, muito obrigado, Lucélia. Um grande beijo para você e para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, obrigada a todos. Obrigada. Valeu, e a gente vai falando, Renato. Vamos falando. Vamos falando mesmo. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, gente. Cadê aqui o Nicotor? Peraí. Eu acho que deu erro aqui. Eu vou encerrar, eu acho que encerra para todo mundo. Tchau, gente. Não, ok. Tchau, tchau.